E o presidente eleito Lula analisa anular o acordo de deportação de brasileiro dos Estados Unidos. Ou seja, pode haver uma esperança para que esses brasileiros não sejam deportados. E é sobre isso que a gente vai falar no nosso vídeo de hoje. Bom, pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso canal Immigration USA, onde a gente aqui no nosso canal aborda os conteúdos e bastidores envolvendo a fronteira entre o México e os Estados Unidos. Aquele recado de sempre para você ajudar o nosso canal. Se você já é inscrito, dá like nesse vídeo, compartilha essa informação. E se você está chegando agora, é só clicar nesse botão vermelho aí para se inscrever no canal e ficar aí sempre informado com as nossas notícias. Vale lembrar que os nossos vídeos são totalmente informativos, validados por advogados de imigração e nós não incentivamos a imigração ilegal. Se você tem alguma dúvida sobre qualquer conteúdo que a gente aborda aqui no nosso canal, coloca nos comentários que a nossa equipe vai responder todos vocês. Vale lembrar que esse canal no YouTube é uma ação das ONGs que ajudam os imigrantes no processo pós-travessia. Se você quer conhecer um pouco mais sobre as ONGs, que são um braço associado da Igreja Católica e Evangélica, é só acessar o site do National Immigration Project e do Immigration Guide. Bom, gente, vamos lá. O governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, que começa em 1º de janeiro de 2023, pode anular medidas diplomáticas tomadas pela gestão de Jair Bolsonaro, que nos últimos anos facilitou a deportação de brasileiros que atravessavam a fronteira dos Estados Unidos com o México irregularmente. É o que dizem fontes especializadas em políticas externas e ouvidas pela BBC News do Brasil, envolvidas na transição de governo e que devem assumir posições de relevo na nova gestão. Em outubro de 2019 e novembro de 2022, mais de 7.500 brasileiros que entraram nos Estados Unidos sem vistos foram deportados em 80 voos fretados pelos americanos com destino final no aeroporto de Confins, em Minas Gerais. Lembrando que Minas Gerais é o estado aí no Brasil que mais tem brasileiros que atravessam a fronteira de forma ilegal. Desde outubro de 2019, quando o republicano Donald Trump era ainda o presidente dos Estados Unidos, o Brasil passou a concordar com o envio de 2 voos mensais fretados pelos americanos para repatriar brasileiros que atravessaram a fronteira de forma ilegal e estavam detidos aqui nos Estados Unidos. Excepcionalmente, os Estados Unidos chegaram a enviar até 3 voos em um mesmo mês. A gente falou sobre isso aqui no nosso canal. Na prática, isso resultou em uma devolução média de 204 brasileiros a cada 30 dias desde então. O levantamento inédito que foi acessado pela mídia, BBC News Brasil, foi feito a partir de dados de desembarque desses passageiros no Terminal Internacional de Minas Gerais e compilados pelo sociólogo Gustavo Dias, que é o professor da Universidade Estadual de Montes Claros. Os voos fretados autorizados pelo Brasil em 2019 são alvos de inúmeras denúncias de maus-tratos e abusos cometidos contra os deportados, que costumam ter os pés e as mãos algemadas durante toda a viagem. Ou seja, é uma viagem humilhante, porque as pessoas não sabem, mas quem atravessa a fronteira de forma ilegal está cometendo um crime federal. Quando o seu coiote fala assim, a fronteira está aberta, isso não existe. A fronteira ela só está aberta, gente, para quem tem visto. Quem não tem visto, atravessa a fronteira de forma ilegal, comete um crime federal, vai ser preso, vai ficar detido e então eles acionam o recurso da lei imigratória, que é o pedido de asilo na fronteira. Porque quando você atravessa a fronteira, você está em território americano. Ali você pode, então, pedir asilo. E é isso que essas pessoas fazem. Elas pedem asilo mesmo tendo cometido um crime federal. Só que esse pedido de asilo ele vai ser analisado por diferentes cortes e num determinado dia, num determinado período, aí até 3 anos, entre 3 e 5 anos, já que a lei do Dedicated Docket não está sendo cumprida, que é aquela lei dos 300 dias, esses imigrantes eles vão se encontrar com o juiz de imigração. Esse juiz de imigração, quando vê que é brasileiro, as condições
que foram para pedir asilo não se enquadram aqui nos Estados Unidos. Então ele vai bater o martelo com uma carta de deportação e você será convidado a sair, se retirar do país. Com a carta de deportação, você precisa cumprir, porque se você não cumprir, você então está cometendo outro crime. Já que o seu pedido de asilo foi negado, o seu primeiro crime foi atravessar a fronteira de forma ilegal, sem justificativa. Então, gente, até mesmo um menor de idade brasileiro já ficou preso e algemado em um desses voos, o que provocou protestos verbais do Itamaraty junto ao Departamento de Estado americano. Bom, gente, vamos lá. Se a gente for configurar isso aqui, os auxiliares de Lula, eles garantem que esse será um dos temas que o presidente eleito deve levar à mesa quando tiver sua primeira conversa de trabalho com o colega americano Joe Biden. Ou seja, é possível que as deportações de brasileiros não sejam prioridade para o governo Biden. A revisão dessas regras, no entanto, poderá criar um dos primeiros espinhos na relação até agora positiva com o governo de Joe Biden, que é um governo democrata, já que a questão imigratória é um dos assuntos mais delicados da política de Joe Biden. Então, o Lula ele vai se encontrar com o Joe Biden e vai pedir para que os brasileiros não sejam deportados. Só que o Joe Biden vai ficar com aquela cara de como é que eu não vou deportar se eu estou com uma crise migratória, está entrando um monte de imigrantes ilegais. Esses imigrantes ilegais, por mais que eles atuam no processo econômico do país aqui nos Estados Unidos, eles contribuem para o aumento da inflação. Então, o número de brasileiros que se arriscam na travessia terrestre na fronteira entre o México e os Estados Unidos deu um salto nos últimos anos. Justamente o quê? Durante o governo de Jair Bolsonaro, em meio a uma crise de milhões de imigrantes que se avolumam na fronteira americana do sul, entre os Estados Unidos com o México. Ao todo, gente, são mais de 53 mil brasileiros que foram localizados pelo Serviço Migratório na fronteira. Ou seja, esses 53 mil brasileiros, eles só foram pelo Caicai, fora os imigrantes que entram, atravessam a fronteira pela rota por fora, que é aquela rota pelo deserto mais perigosa, que brasileiros não podem ser presos, não podem se entregar. Então, esse número ele só tem aumentado. Vamos ver como que vai ser a partir do ano que vem, se essas deportações vão continuar. Vale lembrar que a gente tem um vídeo aqui falando sobre como é o processo do brasileiro que pede asilo na fronteira entre o México e os Estados Unidos. Tá? Não deixe de dar like e compartilhar esse vídeo e eu encontro vocês no nosso próximo vídeo. Um abraço e até lá!